Vamos com Agricultura, Fatos e Mitos. Bem, hoje é segunda-feira, sempre abrindo a semana, nós temos o Chico Graziano para o Agricultura, Fatos e Mitos. Cadê o Chico aqui? Ó, o Chico aqui. Bom dia, Chico. Tudo bem, Chico? Bom dia, Tavinho. Então tá bom. Ô, Chico, hoje nós vamos tratar de um assunto que tem tudo a ver com aquela campanha #TerraViva na escola. Terra Viva na escola. Bom, Chico, você tem comentado, a gente já comentou algumas vezes sobre isso, mas existem alguns parâmetros aí que vocês estão estabelecendo, você e o professor Fava, né, para tentar dar uma encaminhada nesse assunto aí de mexer com o que se fala do agronegócio, da agricultura, da pecuária no currículo das escolas. Porque tem muita coisa que não é verdade, tem muita coisa do passado, né, que ficou e ninguém revisou, e tem maldade também, né, Chico? Vamos lá, porque o diabo, você sabe que ele está em toda parte, né? Ele cutuca mesmo, né? Se o garfo espetar, espetou. Mas a gente tem que se prevenir dele e rezar e ficar de olho, né? Então, o que é que você e o professor Fava estão decidindo, estão traçando como parâmetro? Otavinho, bom, vocês estão acompanhando faz tempo o Terra Viva, toda a Band tem mostrado esse trabalho, tem entrado, vamos dizer, nessa quase que uma campanha de atualização do material escolar das nossas crianças, né? Por quê? Porque esse material escolar, como você disse, ele, em geral, fala mal do agro, fala mal da gente, só fala coisa do passado, da época do escravo, da época dos latifúndios, da época disso, da época daquilo, e não conta aquelas virtudes que são muito mais típicas dos tempos que nós estamos vivendo, né? Então, são vários atores, personagens dessa campanha denunciando, mostrando, brigando, mas aí eu convidei o Marcos Fava Neves, que é um engenheiro agrônomo, é professor da USP, é professor da FGV como eu, ele é mais novo. Falei, Marquinhos, vamos procurar fazer um material que seja mais propositivo, que em vez de a gente ficar, e a gente tem feito aí, falando, mostrando os problemas, não, vamos mostrar quais seriam algumas ideias. E apresentamos 10 temas novos para que os professores da rede fundamental de ensino possam discutir com as crianças na sala de aula, né? Então, para não ficar só falando das coisas do passado. E, como você disse, ao falar das coisas do passado, tem muito esquerdismo, tem muita doutrinação, né? Dá a impressão de que a agricultura só tem problemas e não traz soluções para o Brasil. Então, essa que foi a nossa ideia, temas novos para as crianças aprenderem na sala de aula. Ô Chico, e como é que vocês vão encaminhar esse encaminhamento? Como é que vocês vão, quem é que vai divulgar isso? Vocês vão para que órgãos, enfim, para que lado vocês vão? Bom, essa discussão ela já está dentro do MEC, que é o Ministério da Educação, porque lá existe um grupo que faz análise do material didático, normalmente voltado para aquele material didático que o MEC compra e distribui para as escolas. Então, de qualquer forma, é um centro de referência importante de análise do material didático. Agora, você pega redes privadas de ensino, grandes redes de ensino, que também tem o ensino, né, Fundamental 1, Fundamental 2, o Anglo, Positivo, tantas redes de ensino aí grandes. Nós estamos, então, procurando mostrar aos editores, aos professores, né, que escrevem os textos, falar, olha, dá uma arrumada aí, que vocês estão falando só de coisa do passado. Nós publicamos esse texto nosso, é um texto que tem mais ou menos umas 50 páginas, e nós falamos dos temas. Por exemplo, você só fica falando de soja, de cana-de-açúcar, de café, que são as grandes lavouras. Nós falamos, poxa, conversa com os alunos sobre culturas alternativas, apicultura, piscicultura, floricultura. Nossa, a agricultura brasileira é cheia, vocês aí mostraram agora, queijo de ovelha, né? Tem tanta coisa típica dos tempos modernos que antes não tinha isso, né?
Então, por exemplo, o uso de drones na agricultura. As crianças, os jovens, gostam desse assunto de tecnologia e hoje nós temos muito o que mostrar com tecnologias de informação, com informática, com, né, as grandes empresas regulam os motores à distância. Daqui entra pela nuvem, vai lá pela internet e regula o motor, sabe? Essas coisas que, para o mundo dos jovens, é muito mais interessante do que você ficar falando que há 300 anos teve trabalho escravo na agricultura, etc. Né? Então, é um trabalho de divulgação, de comunicação. Agora, quem redige as apostilas são eles, né? Nós precisamos ficar atentos que eles façam uma coisa bem feita. Legal, Chico. Isso que você falou me lembra muito um grande pesquisador e educador que criou um método que hoje é conhecido como método Piaget, né? Se eu não me engano, Jean Piaget, que é você criar o estímulo na criança para desenvolver a vontade de aprender dela e não de cima para baixo ficar marretando lá um negócio. Isso que você colocou é um ponto importante. Se você levar para os jovens que já nascem com o celular na mão, no computador, né, e que agora também estão fazendo aulas em home office em casa por computador, né, fizeram aí durante um ano e vão fazer por mais um pouco de tempo ainda, se você colocá-los nesse mundo da TI, do 3G, do 4G, do 5G, da IoT, da internet das coisas, que eles conhecem muito bem, eles vão entender que, tem um mundo aí que trabalha por trás do agronegócio. Não é só aquela plantinha que está ali, né? Você consegue detectar pragas e doenças com imagens de satélite, você consegue monitorar rebanho através de drones ou através de satélite. Enfim, é um mundo novo que não tem nada a ver. Tem a ver, mas não tem nada a ver com aquela agricultura antiga que você fala, não, o escravo vinha aqui para cortar cana. Para com isso. Quanta coisa nova e boa, né, Chico? Pois é, fica mostrando a senzala. Veja só, conhecer a história é fundamental, porque se você não conhece a história, você não constrói o futuro. Até aí tudo bem. Mas não pode ficar só nos problemas e nos problemas graves, mostrando só defeitos. Tem que mostrar a história lá de trás até os tempos atuais, né? Então, e como mudou muito, a agropecuária do Brasil mudou muito, especialmente nos últimos 30 anos, né? Precisa levar as crianças e aos jovens a conhecer esse novo mundo da tecnologia no agro. Eles certamente gostarão muito mais de uma aula dessa do que dessas aulas carregadas de ideologia, que fica só falando mal do agro, porque as apostilas, elas têm esse defeito. Elas foram escritas lá 30, 40 anos atrás por aquelas pessoas. Gente, bota gente nova nisso daí, velha guarda, dá um tabefe nessa velha guarda. Mas é uma questão de critério também, né? E de olhar, né, Chico? Se, por exemplo, você falou da importância da história e conhecer a história é importante. Eu sou um apaixonado pela história, acredito que você também. Então, por exemplo, nas matérias que contam a história da humanidade, você fica sabendo das guerras que os romanos faziam, e não eram poucas, que eles queriam aumentar o seu império cada vez mais, conquistando povos bárbaros. Mas lá também tem toda a parte de engenharia, dos aquedutos, das construções que os romanos fizeram, da sociedade com leis que eles criaram. Então, está falando das coisas boas. Por que na agricultura só falam das coisas ruins? Não é engraçado isso? Então, quer ver? Outro tema que nós sugerimos 10 temas. Um deles é o melhoramento genético. Você vai comer uva hoje, uva sem caroço. Que negócio mais incrível que é isso? Nunca ninguém gostou muito, criança nunca gostou muito de comer uva, porque você tem que tirar aquele carocinho lá. Agora a uva não tem caroço, é um negócio maravilhoso. Como é que veio isso? De onde veio isso? Como é que... Não é geneticamente modificado. E não Não. Ela é natural, foi seleção natural. Apareceram alguns cachos de uvas, algumas variedades sem semente, eles foram selecionando e tá aí. Não é? Não foi inventada. Frutas novas. Então você pega a pitaia. De onde veio a pitaia? Né? Então você tem temas novos, muito mais curiosos, para você fazer educação sobre o agro, né? E é isso que o Brasil está precisando, fazer as crianças, os jovens, sim, entenderem como é que o agro funciona, mostrarem que esse setor que cá entre nós está segurando a economia do Brasil. Se não fosse o agro, como é que nós estávamos nessa pandemia? É isso aí. Ô Chico, vou aproveitar o tema e já que você é tutti buona gente
como io, né? Siamo tutti italiani, né? Ontem, dia 21 de fevereiro, foi o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Parabéns aos milhões de descendentes no Brasil. Eu recebi aqui um WhatsApp ontem que eu faço questão de mostrar, porque os meus avós, e acho que os seus também, vieram lá. A minha turma veio do Vêneto, lá do norte. A tua acho que veio de outro lugar. Você é calabrês, né? Uhum. Não? Mas, enfim... Sim, calabrês. Calabrês. E, enfim, mas eles vieram todos de lá e vieram com uma importante missão, né? Porque a Europa estava em frangalhos naquela época e os imigrantes começaram a buscar novos horizontes e foram parar em diversos países do mundo. E a imigração italiana tem um papel fundamental também aqui na agricultura, né? Os italianos que depois da abolição dos escravos, né, da Lei Áurea, eles vieram aqui, muitos deles, como os meus avós, para as lavouras de café na região de Campinas, substituindo aí a mão de obra dos negros, que passou a ser, então, remunerada por conta da liberdade, que eles não eram mais escravos. E eu acho que a sua história, da sua família, também não deve ser diferente, e é de muitos imigrantes que eu já conheci fazendo a história do Brasil, depois se tornando grandes industriais, hoje grandes pesquisadores, enfim, a imigração italiana é importante. Isso é uma coisa bonita para ser contada da história, não é, Chico? É muito legal. Realmente é importante. Você pega hoje, estima-se que cerca de 15% da população brasileira tem a descendência igual nós, de italiano, né? Da origem das suas famílias, né? Agora, Tavinho, como aqui esse quadro é fatos e mitos, eu vou dar uma informação aqui, que eu também fui atrás dessa data. Vamos lá. Fiquei pensando, mas que data é essa? A data que virou a data nacional é 21 de fevereiro de 1874. E por quê? Porque chegou um navio em Vitória, no Espírito Santo. Não tem nada a ver com a história do café de São Paulo. Aí fiquei pensando, mas por que virou essa data, a data da imigração? Porque o senador Gerson Camata, que você se lembra dele, Sim, lá capixaba, enfim, venerou, ressaltou esse desembarque, que foi realmente importante e acabou virando a data da imigração. Mas a minha família veio antes disso, não sei a sua. Na verdade, a partir de 1860, não, a fim da escravidão é 88, 1860, 1870, milhares de famílias italianas já estavam chegando ao Brasil, porque a escravidão já estava em declínio, o tráfico já tinha cessado, etc. Né? Então, na verdade, a história da imigração italiana é muito ligada à produção de café. Isso é verdade. E o Espírito Santo, nas montanhas, na região sul do Espírito Santo, tem muito café, lá em Venda Nova de Imigrantes. Você conhece aquele pedaço lá, né? Então é muito legal. É isso aí. Tutto oriundi. Tutte oriunde, sapienza. Eu falei e o Chico já estava... Isso não foi combinado, hein? O Chico já tinha ido pesquisar. Aqui é assim, Chico, cruzou na área, é gol. Abraço, até a semana. Tchau. Tchau.